Começa agora o programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia. Oferecimento Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade de artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que realmente faz a diferença. Este programa no qual você, meu amigo, minha amiga, faz parte dele. É você aí de casa que faz esse programa maravilhoso, esse programa que vai ao ar todas as sextas-feiras às 21 horas, no qual nós vamos falar de orixá, vamos falar de Jurema Sagrada, alta magia, ebó, catimbó, falar de todos os assuntos religiosos para que você, meu amigo, minha amiga, possa entender, no qual você vai entender melhor o mundo espiritual. E hoje aqui no programa Raiz do Culto nós vamos falar sobre a alta magia malê, a magia da quimbanda, a magia do Exu da Pombagira. Nós vamos falar sobre a energia dessas entidades no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que é magia, o que é este povo malê, o que é Exu malê. Porque muitos falam em quimbanda. Lá no terreiro que eu vou de Umbanda tem a quimbanda. Não, vamos entender o que é quimbanda? Vamos entender o uso da magia da quimbanda, da onde que veio essa quimbanda? Por que que muitos juremeiros conhecem essa quimbanda? Por quê? Então hoje aqui no programa Raiz do Culto, você, meu amigo, minha amiga, vai poder entender este universo aí, esta magia maravilhosa que é a magia malê, que é essa magia de Exu, de Pombagira, no que você vai usar para eles, no que eles vão te ajudar, no que eles vão te trazer para sua vida. Quais são as energias? O porquê disso? Por isso que nós vamos entender isso e vamos compreender o uso. E para me ajudar, como todas as sextas-feiras, a Yavaneide de Oxum, que hoje ela vai receber a pombagira dela aqui para ajudar. Ou não vai, Yavaneide, receber sua pombagira para trabalhar aqui, para falar? Boa noite, Marcelo Alban. Boa noite a todos os ouvintes da rádio, a todas as pessoas que estão aí acompanhando o programa Raízes do Culto. Não vou incorporar a pombagira, não, porque eu ainda não incorporo de nada. Mas estarei aqui para colaborar, para estar ajudando, tirando as dúvidas dos ouvintes, de todos aqueles que quiserem saber algo mais. Estamos aqui até às 22 horas, não é isso? Para estar fazendo o programa, para estar respondendo para todos vocês. E espero que vocês curtam, gostem, acompanhem nossos vídeos no YouTube, acompanhem o site do Marcelo Alban, que é o www.marceloalban.com.br, acompanhem também pela Mix Biju Esotérica, né, que lá tem as vendas das apostilas, é o www.mixbijuesotérica.com.br, e nós estamos aqui mais uma noite para estar respondendo umas questões que todos vocês têm aí. Tem dúvida? Manda pergunta para o Marcelo Alban, pessoal. Verdade, pessoal. Mande suas perguntas, questione aí o que vocês querem saber sobre Exu, sobre Pombagira, sobre o povo malê. Quem são esse, esse povo? Quem é esse povo? Porque as pessoas não entendem, gente, quando a gente fala da religião malê, os negros malê. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o povo malê, eles estiveram no Egito, em Marrocos, na Líbia, na Túzia, na Argélia, em todos os continentes aonde o Islã fazia parte da África. Até mesmo existe relatos de antropólogos sobre a existência deles no Saara. Tá? Existe uma grande concentração deles em Gana, em Sudão, em Gâmbia, em Guiné. Então esse povo, eles eram como ciganos, negros que andavam pelo mundo afora aí, gente. Era uma sociedade muito complicada, porque eles estavam também na sociedade Lupes, eles estavam dentro da sociedade Tapas, então eles andaram pelos
4 continentes aí que deu, eles andaram. Em 4 continentes, eles expandiram a sua cultura. Descendentes de Cã, né? Eles eram descendentes desse personagem bíblico, no qual eles tinham uma visão muito do Islã, né? E eles acreditavam em Deus, acreditavam em outras configurações, vamos chamar assim, de orixás, diferente. Inclusive, em Cuba, Venezuela, Colômbia, houve uma grande concentração social do povo malê. Pouco malês vieram para o Brasil, poucos deles. Em meado de 1888, por aí, eles começaram a se concentrar com mais facilidade aqui no Brasil. Mas antes disso, existia poucos malês. Segundo alguns antropólogos, alguns historiadores, como Ney Lopes, que escreve muito sobre a África, o encontro das populações malê, ele fala bastante sobre esse culto. Porque a gente, para entender estas religiões, gente, nós temos que ter o contexto histórico dela. Porque não adianta eu chegar e falar, eu cultuo Exu Malê. Ah, o que é Exu Malê? Ah, Exu Malê é o Exu da Quimbanda, é o Exu da magia negra, é o bode preto, é o homem de uma unha só, é o homem de rabo e chifre. Gente, para! Vamos entender o contexto, vamos entender o que quer dizer Malê. Por que chama magia negra? Por que magia negra? Porque magia, em primeiro lugar, magia é traduzida como estado de consciência ou de ciência. É ela que traz o homem conhecer a filosofia dele, sabendo que tudo está unificado em um único Deus, seja terrestre ou seja espiritual. Tudo se concentra num único Deus. E o Malê, ele é negro, entendeu? Então ele tinha esse estado de consciência. Que Deus está em tudo, que Deus está nos 4 elementos, que Deus está nos 4 cantos do universo, que Deus está em tudo. Então foi chamado de magia do negro, ou seja, a consciência do negro, né? A experiência do negro de poder desenvolver rituais mágicos, tanto para curar, para abrir caminhos, para trazer saúde, para trazer uma boa gravidez, para trazer um bom comércio. Então tudo isso eles usavam. E como eles eram escravos, eles eram tirados dos seus povos, eles eram trazidos como cachorro, como animais para dentro do Brasil, e ainda tem que aguentar um monte de jesuítas, os jesuítas falando na cabeça do cara. O cara pegava e usava isso para o mal, invocando os seus malês, seus ancestrais malês, os seus gangas, os seus ancestrais que existiam dentro da sua sociedade, para atacar o homem branco. Tanto que Maura Pundi Lopes fala muito disso, que eles criaram o próprio calendário, a própria visão deles, terrestre, de um culto, para que eles pudessem trabalhar essas energias espirituais. Todo malê era crente muçulmano, em primeiro lugar. A criação da comunidade, da justiça, do desenvolvimento antropólogo, social deles, estava envolvido no Islã ou na cultura muçulmana. Era um ponto, era um norte, no qual eles discutiam a valorização das suas culturas. Porque nada impedia deles ser Islã ou muçulmano e cultuar os seus malês, que eles apelidavam de Ngangas, ou apelidavam de Mavambo, de Apavenã. Então eles colocavam vários nomes, né? Vários nomes para dizer que aquilo era uma ancestralidade deles. Como eles têm um nome que a gente não deve confundir com o culto que existe em Cuba de Palo Mayombe, que eles chamavam de Exu Ganga, né? Ou Mavambo Ganga. Eles têm essa ligação, chamando esse espírito de uma cultura totalmente diferente dos cubanos, mas que teve influência também dentro do Islã, dentro do culto do muçulmano. Então, muitos sigilos, muitos
risco de pembas que eles tinham eram envolvendo essas entidades junto com uma entidade muçulmânica ou islâmica, porque eles eram povos ligados a essa cultura, ligados a essa vertente. E muitos não entendiam isso, por isso que o Exu Malê está dentro de uma invocação de oração, né? De uma legião de movimentos, de fluidos, de adébitos, no qual a associação religiosa da época trazia escondida sobre 7 chaves. E recebeu o nome de Exu devido ao conhecimento do povo, que se chama muito Exu, também catiço. E aí um detalhe interessante é que eles usavam muitas orações que existia dentro do Islã, dentro da cultura do muçulmano, para invocar esses malê, esses ancestrais malê, esse Exu da Quimbanda. E eles usavam folhas secas, pós que eles mesmos faziam, vários tipos de pós, até mesmo o ouro, carvão, bronze, prata, ferro, para imantar esses seus deuses. E esses pó eram pilados com um monte de coisa para transformar os seus Exu Malê, os seus Mavambo Malê. Então eles acreditavam que colocando aqueles materiais eles podiam trazer forças daqueles elementos para o seu Exu Malê. Muitos usavam pontos riscados, usavam vários tipos de rituais para que não usasse um assentamento. E aí eles faziam aquelas orações, aquelas imantações, aqueles louvores para chamar o seu espírito malê. E aí o que acontece? As pessoas não entendem que esses Exu malê, eles têm uma forma mágica operante, utilizada em várias faculdades psicológicas humanas para entrar em contato com esses seres, transformando muitas vezes esses mavambos malê, que eles chamavam de ngangas ou de espíritos encantados malê, junto com uma entidade islâmica ou muçulmânica. Muitas vezes chamada de Maduque, muitas vezes chamado de Ióxido, e aí sim vai indo. Muitas vezes chamado de Mor, porque isso representa um sentido, um código Mor, ou seja, algo que só você entende o que você está lendo, só você conhece o que você está lendo. Então tudo isso eles usavam, como muitos juremeiros aí antigos também conhecia esse domínio desses Exu malê. E faziam as cabalas, que é chamado de ponto riscado, invocando este Deus. E lá eles usavam muitas vezes o nome de Lavé, entendeu? De Jova, e assim por diante. Porque eles misturavam as suas tradições ancestrálicas com essas tradições, vamos dizer assim, malecas, né? Que é o culto dos seus ancestrais, de um povo que vivia dentro de uma floresta. Como existe uma floresta aqui chamada Amazonas, né? Lá na África tem uma floresta fechada também, principalmente ao redor de Tongo e de Nova Guiné, naquelas regiões ali, em volta das florestas Banto, um lugar muito fechado, cheio de rochedo, uma floresta bem fechada mesmo. E ali, esses malê faziam suas sociedades, como fossem verdadeiras maçonarias, que só as pessoas iniciadas ou convidadas poderiam praticar o culto dos seus malês, dos seus mavambo malê, chamada de quimbanda. Por que quimbanda? Porque quimbanda quer dizer, em banto, curanderismo, autocuranderismo, algo que você não tem noção, né? Porque a gente sempre traduz uma palavra estrangeira para aproximar. Nós sempre tentamos aproximar a tradução para que possamos dar continuidade ao que estamos explicando. E aí o que acontece? Os seres humanos sempre tiveram essa vontade de conhecer Deus, E esse povo malê usavam
esses assentamentos, essas cabalas, para tentar se assemelhar a Deus. Um poder divino, um poder de criação, um poder de evolução. E aí eles usavam vários tipos de madeiras mágicas, paus que eles encontravam e faziam verdadeiros rituais para tornar esses paus, esses troncos, em santo, para que pudesse se unificar a esse Deus que eles acreditavam. Nesse Deus no qual a unificação era presente. E aí eles faziam esses rituais para os seus malês, seus Exu malê. E aí a ciência deles era desenvolver o DNA espiritual do homem, né, do homem antigo, com o homem atual, para um homem futuro, na qual se ligava a um único Deus, chamado de Zambi, chamado de Jeová, chamado de Jova, e assim por diante. E as honras de se conectar a esses deuses malê, para poder invocar o seu poder interior, as suas egrégoras, passando a criar um novo ponto de evolução para o homem. E essas egrégoras energéticas eram formadas por vários elementos, como barro, folhas, terras de lugares sagrados, de unificação para poder trazer a força do homem. E o símbolo deles eram voltado a 7 ou ao 13, porque o 7 representa os 7 pecados capitais, representa as 7 virtudes do homem. E o 13 representando os 12 magos espirituais que acompanharam o profeta chamado Jesus. E o 13º seria a própria mente humana, a nossa cabeça, o nosso conhecer, o nosso desenvolver, para poder trabalhar com essas energias. E aí eles criaram vários desenhos para codificar essas cabalas da vida, chamadas de traçado de pembas, né? Na qual usa a proteção, a paz, mantendo o desenvolvimento do homem dentro de um resumo universal, deixando de lado a fé cristã, deixando de lado a fé islâmica, deixando de lado a fé do muçulmano e acreditando numa manifestação única do poder de Deus sobre aqueles assentamentos, chamado de Exu malê, de Exu catiço, de Exu voltado à evolução do homem. Muitas vezes, alguns nomes, algumas codificações espirituais que eram muitas vezes parecidas, que nem a gente vê aí, o Exu Sete Encruzilhada, rei das Sete Encruzilhadas, é o Asterote, né? É conhecido como um Astaroth. E na verdade, isso está dentro da Cabala islâmica, que é chamada da Árvore da Vida. E assim por diante. Então eles vão fazendo esse jogo para poder ter um poder mágico de poder manipular as virtudes conectada a Deus. Com o altar e a consciência para um ritual, ou seja, o assentamento ali daquelas entidades preparada, eles alcançavam uma verdadeira alquimia, tanto trazendo um Deus bom quanto um Deus mau, ou seja, um diabo e um Deus dentro dessa árvore da vida. Muitas vezes eles dividiam entre a árvore da vida e a árvore da morte, usando verdadeiros símbolos no chão e matanças de animais para executar trabalhos mágicos que muitas vezes não era visto pelo homem, pelo olho do homem, mas aconteciam coisas que até Deus duvidava, pelo poder de invocação. E a fé máxima que eles tinham muitas vezes de preparar seus rituais, suas consagrações, eles ficavam 7 dias sem comer, sem ter contato com as pessoas, somente em cima daquele sigilo, de cima daquele assentamento, fazendo rituais para alcançar uma consagração máxima. E usando todos os elementos planetários que eles tinham para invocar o poder da luz, o poder de Deus, né? E aí eles usavam esses assentamentos para fazer verdadeiras transformações. E eles não tinham problema nenhum de chegar em outros locais, conhecer outros deuses e agregar ao seu
cotidiano, ao seu ritual. Um exemplo que muitas vezes a gente tem aí, que que as pessoas fazem erroneamente, não sabe por quê, é a mesma coisa falar, o meu Exu é o Sete Catatumba. Em nome de Omolu, eu peço que o seu Sete Catatumba tenha... Por quê? Porque eles tiveram contato com esses deuses Yorubá também e unificaram, como eles fizeram com o Deus islâmico, com o Deus muçulmano, com o Deus africano e assim por diante. Tanto que eles falam muito na presença do poder de Zambi, né? Dentro da magia malê, dentro dessa magia chamada Kimbanda. E aí o que acontece? A autoridade máxima dentro da Kimbanda, que é o Kimbandeiro, que é o rei das invocações dos espíritos malês, que eles usam personagens bíblicos, saudações bíblicas para dizer quem são as entidades, acabou sendo confundido aqui no Brasil como ritual de magia negra, ritual de coisas ruins. Mas o que nós temos que entender é que para fazer as ligações precisa-se do Exu Malê. Porque ele não vai ter religião, gente. O Exu Malê, ele não é um Exu Yorubá, ele não é um Inquince, né? Ele é vamos dizer assim, uma unificação de todos os elementos, de todas as consagrações malês, de evoluções espirituais e consagrações pessoais, orações, divindades, saudações, visualizações energéticas, para formar o seu altar com símbolos, com tudo, que ali era o seu malê. Então o malê não tem o bom ou o ruim. Não tem ele é branco, ele é preto. Não tem, ele é um deus do amor, ele é um deus do ódio. Não, ele é tudo. Porque ele mostra a unificação de um deus, de um poder. Entendeu? Por isso que ele foi muitas vezes confundido com o Exu de Urubá, chamado de Exu Malê, por causa da unificação dele. Muitas vezes chamado de diabo devido ao conhecimento humano que ele tem, devido às práticas, né, e teorias de vibrações que são colocadas ali em cima dele. Nada mais do que isso, gente. E as pessoas muitas vezes não conhecem essa força, não conhecem esse espírito. Por isso que as pessoas muitas vezes acabam assentando essas divindades, Exu, Catiço, de forma errônea, ou muitas vezes não sabendo a origem dessas entidades. E aí assentam qualquer coisa ali. Assentam coisas que não tem nada a ver. Assentam lá um Exu Malê com chifre, né? Pega lá a cabeça do boi, em cima da cabeça do boi, do crânio do boi, aquele chifrudão, monta ali um Exu com a bolinha de gude ou olho vermelho, sabe? Parecendo um verdadeiro bicho do pântano. Então você não pode nem chamar de Exu, você não pode chamar de orixá, você não pode chamar de malê, de nada, porque parece um bicho do pântano. De tanta coisa que tem em cima daquilo ali. Só falta sair no carnaval. Só isso falta. Tá? Se colocar de Globeleza, é capaz de ele ganhar. De tão enfeitado que o diabo é. Então nós temos que entender isso, não é verdade, Evaneide? Sim, com certeza. Tem que ter o conhecimento para ver as coisas direitinho, né, Marcelo Alban? Então, vai explicando aí pro povo que eu tô aqui só ouvindo. Aí a Evaneide, ela não quer falar hoje. Hoje ela tá aqui pegando os nomes para a zoodologia. Já separou aí a zoodologia? Hoje nós vamos fazer apenas uma. Hoje a Evaneide falou que só vamos fazer apenas uma, porque apareceu várias dúvidas aí do pessoal referente a Kimbanda Malê, a alta magia Malê, né, menino? Então nós vamos escutar uma cantiga de Exu aqui, enquanto eu tomo uma aguinha para continuar explicando para vocês aí de casa, pessoal. E mande suas perguntas para o contato Marcelo Alban, mande suas perguntas também lá no Facebook. Depois a Evaneide vai falar o telefone do nosso grupo aqui do WhatsApp também, e vai falar dos cursos. Vai falar também que no final desse mês aqui nós vamos ter uma promoção lá no Núcleo Anjo Belos, referente a uma consulta. A gente vai estar elaborando uma consulta aqui no Núcleo Anjo Belos, ao último sábado, com entidade, tá? Com o Rei da Sete Encruzilhada, dentro dessa magia malê aí. A Renata vai estar disparando agora essa semana o convite. Espero que todos vocês vão lá participar dessa consulta e no final nós vamos fazer um ritual muito legal malê aí, esperando todo mundo para ir lá, tá, pessoal? Então nós vamos fazer isso daí, vamos escutar uma cantiga de Exu. Larô Exu é Mojubá, quer que é pouco, Obodoque Exu, Larô Exu, oba! Na porta da Calunga eu vi
Na borda da calunga eu vi, moço bonito a sorrir. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Aí eu vi, na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. E na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Aí eu vi, na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. E na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. E na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. E na borda da calunga eu vi, o moço bonito a sorrir. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Eu vi calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. Calunga de Anarauê, calunga de Ocumejê. E larou, eixo bomba girar. Larou, eixo bomba girar. E larou, eixo bomba girar. Larou, eixo bomba girar. E o sol se foi, saiu a noite. Caiu a lua, iluminar o meu terreiro. E o sol se foi, e saiu a noite. E caiu a lua, iluminar o meu terreiro. E da morro, ele vai estar guiado. E lá no meu terreiro só faltava você. E da morro, ele vai estar guiado. E lá no meu terreiro só faltava você. Laroie, Exu, Laroie, né, gente? Ai, cantiga de Exu, uma cantiga que fala que tava lá na porta do cemitério e assim por diante. Essas cantigas que muitas vezes as pessoas não sabem nem o porquê que estão cantando. Mas aqui hoje no programa Raízes do Culto, você, minha amiga, meu amigo, pode participar, você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas e aí você ficar entendendo melhor esse universo malê. Porque as pessoas muitas vezes acabam não entendendo como é esses assentamentos. E dentro da Quimbanda Malê, dentro da magia de Exu Malê, eles têm seu próprio método de jogo. Ele tem seus próprios métodos de jogo, que são jogados com 21 búzios pretos, entendeu? Cada um significando uma coisa, cada um mostrando uma espécie de trabalho que pode ser executada, entendeu? Para poder a pessoa fazer. A leitura deste método é bem diferente do jogo de búzios. Não tem nada a ver com o jogo de búzios, não tem nada a ver com as caídas dos 16 milhões de Logum. Quando uma pessoa jogar pra você e falar, tô vendo sua pombagira, tô vendo seu Exu aqui no jogo de búzios, fala, então vai na sua cara. Como que o Tranca-Rua tá respondendo aí no Odu? Que Odu que o Tranca-Rua responde? Pergunta. Ah, Maria Padilha tá falando aqui no jogo de búzio. Que Odu que é o de Maria Padilha? Pergunta aí. Ah, o Odu de Maria Padilha é o Oxê, porque ela é filha de Oxum. Gente, manda ele tomar vergonha na cara. Para de beber. Para de ser maluco. Onde já se viu Maria Padilha ser de Oxê? Ela foi raspada, é? Então, gente, a gente tem que saber que tem a sua própria leitura. Os relatos, a forma da peneira da quimbanda é diferente, porque contém o osso do animal que foi matado ali pro Exu Malê. Entendeu? Existe uma ferramenta que se põe debaixo da peneira. Então, tudo isso são coisas que as pessoas muitas vezes não falam. Né? O nome dos Odus dentro da Quimbanda é diferente, né? Que a gente chama de Odu sendo o destino da pessoa em assentar aquele malê, é diferente do Odu lá. Ah, caiu
buzo aberto é Ocarã. Já no Exu, no jogo de Exu Malê, não tem isso. É configurações. E aí recebe o nome. Configuração cai lá. 20 búzios fechados, um aberto é chamado de Onisabá, né? Ou Nisetá. E assim por diante. Um nome assim. E aí vai tendo vários nomes essas caídas. Porque aí você tem que entender as codificações deles, né? As interpretações, né? A Sabi, o que é Sabi? O que ele fala? Né? Um exemplo, a Sabi, ele fala de Exu, né? Que a pessoa precisa cultuar melhor o seu malê, que existe problema, resultado da sua cabeça, da sua ancestralidade, tem que procurar outras formas de culto, e assim vai indo. Então tudo isso é colocado na Quimbanda Malê para poder entender como você vai fazer a interpretação do trabalho que vai ser feito, né? Um exemplo, quando você vai fazer um Exu Malê de caminho, né? Que você precisa trabalhar a força dele. Você vai precisar de 2 pintinhos, você vai precisar de farinha, né? Farinha de maizena, farinha de mandioca, alguns legumes fritos, alguns legumes cozidos. E tudo isso faz uma sopa, é diferente do que a gente está acostumado a fazer para os Exu Catiço aí, aquele bife mal passado, né? Só passa ali no dendê, joga dentro do aguidá, põe a farinha, corta a cebola e faz aquele negócio, põe ali. Não, é diferente. E aí existe os cigarros que são usados, porque tem malê que vai charuto, tem malê que vai fumo de corda, tem malê que vai cigarro de palha, e assim por diante. Então você vai entendendo as codificações dos malê e as energias que ele traz ligado àquele ancestral malê, né? Por quê? Aquele, vamos dizer, aquela entidade africana que tem a ligação com ele. Quem é que está ligado com ele? Da onde ele vem? Então tudo isso você vai saber através destes rituais malê. E esses rituais malê, muitas vezes, eles são colocados em matas fechadas, e não encruzilhada que a gente é de costume a gente fazer com Exu, né? Com Catiço, vai lá na encruzilhada em T, a encruzilhada em X, e põe lá o despachão lá. Não, são feitos na mata fechada. Tem umas que você vai abrir, vamos dizer, uma encruzilhada no meio do mato, você tem que ir numa clareira, 6 horas da tarde, levar 4 lamparinas feitas com 7 tipos de bebidas, dendê, sal e um monte de coisa, e você vai acender essas lamparinas em cada ponto. E ali você vai fazer a oferenda, que pode ser crua ou com sangue. Assim, quando a gente diz cru, que não vai sangue. Dentro da Quimbanda é assim. Pergunta pro Malê, vai cru? Cru quer dizer que não vai sangue. Quando é um ritual quente, que vai sangue, vai matança, aí você vai perguntar. Então tudo isso é dentro da Quimbanda Malê. E esses rituais Malê, eles vão trazendo formações de energias, né? Que aí você vai entender as codificações, né? Como um exemplo, se esse malê vai ser cultuado no domingo, no sol, segunda, numa lua, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí você vai fazer uma codificação de elementos, os horários, entendeu? Das 9 a meio-dia, para que serve? Aí depois tem o intervalo das 15 até o pôr do sol. Qual o metal que ele vai usar? Qual o incenso que você vai queimar ali no pé dele? Então tudo isso faz parte dessa magia chamada Quimbanda Malê, o Exu Malê, né? Então essa alta magia, ela vai tirando esses rastros de magia que a gente faz europeia, que muitas vezes a gente vê aí e não sabe o porquê. Então ele acaba. E dentro da Quimbanda Malê, alguns espíritos têm nomes. A gente não fala o nome dele. Não chega e fala assim, ó, esse aqui é fulano, esse é ciclano. Existe como se fosse siglas representando aquela entidade para que possa trabalhar. Então nós vamos fazendo todo um trabalho. Tem que nem quando você invoca um espírito que é rei, ele tem um horário. Quando ele é duque, quando ele é conde, e assim vai indo. São as hierarquias. Quando ele é rei, entendeu? Quando ele é fulano, quando ele é ciclano, e aí você vai ter nos horários. Se você vai invocar um conde,
né? Então você vai invocar ele numa floresta, num lugar muito calmo, numa hora fechada, numa cor vermelha, usar muito cobre, prata, e você vai acender alguns elementos para ele, para depois você fazer a montagem das insígnias dele, que é os assentamentos dele. Então tudo isso é muito interessante, não é verdade, Avaneide? Com certeza. São coisas assim que tem que se estudar muito, se pesquisar muito para não fazer coisa errada, né? Porque não é a mesma coisa de você estar cuidando ali do eixo tranca-rua, ou tá cuidando do sete catatumba, não é a mesma coisa. São coisas totalmente diferentes, né? Coisas que você tem que saber o que tá fazendo, não é isso? E isso é verdade. E o engraçado é, Yavarid, que quando a gente faz lá no Núcleo de Belas cursos, tanto para se informar as pessoas sobre odologia, jurema, sobre medicina africana, sobre os banhos, as pessoas muitas vezes acham que você está querendo tirar dinheiro porque você está ensinando algo que ninguém fala, que isso não existe, só você sabe. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse, não é verdade? Com certeza. Como eu sempre falo, né? Tem até a Vera que sempre, quando eu falo, aprender não ocupa espaço, né? Então você está fazendo um investimento em você. A Vera dá risada, ela fala, verdade, mãe, conhecimento não ocupa espaço, né, Vera? Um beijão para você. E as pessoas têm que aprender. Você está investindo em você mesmo, você está pagando alguma coisa para você aprender, para você não ser mais um idiota, ser passado para trás. Então, invista em você mesmo, aprenda e queira aprender, né? E aproveite que tem alguém querendo te ensinar alguma coisa, né? Porque hoje em dia é muito difícil. Você vê aí, que nem hoje a gente estava conversando sobre o negócio lá de casa de Umbanda, né? A gente fica, às vezes, parado comprando alguma coisa na casa de Umbanda e você começa a ouvir o que as pessoas estão ali em volta falando, conversando. Aí você vê que a pessoa está explicando ali o pai de santo, a mãe de santo, leva o filho de santo, o cliente na loja para comprar alguma coisa. Aí fala, nossa, você tem que levar isso aqui para sua pombogira, que ela vai amar. Umas coisas tão sem nexo, sabe? Umas coisas que não tem nada a ver. A pessoa gasta ali 1.500, 2.000, 3.000 reais em besteira. Em besteira. Não poderia ter pegado esse dinheiro, ter feito um ebó, ter feito um bori, ter feito um curso, aprendido alguma coisa melhor para si próprio? Não, mas as pessoas gostam de ser enganadas. Daí quando você tem alguém que vai te ensinar alguma coisa, ah, o pai de santo ele quer tirar o meu dinheiro, quer tirar meu dinheiro. Não, continua sendo um idiota que você tá na classe dos idiotas, isso mesmo. Não aprenda nada, não. Deixe que as pessoas continuem passando a perna em você, te fazendo de besta. É assim que você tem que ser. Não aprenda nada, não. Porque idiotice é uma doença e isso transmite, né? A burrice transmite. Então, pessoal, pelo amor de Deus, vão estudar, vão fazer cursos, vão realmente aprender, questionar, perguntar, pesquisar. Isso é muito importante. Na espiritualidade, isso é muito importante para você não ser mais um. Verdade, Evanid. Isso é a pura verdade. Gente, uma coisa que as pessoas têm que entender, que assim, hoje você entra numa casa de artigos religiosos, tem ferramentas lá lindas, maravilhosas, mas qual o significado delas? Porque para você saber invocar uma lei, você tem que saber invocar com sabedoria, com um sistema, tá? Existe um sistema de invocação. Não é chegar lá e jogar pinga, matar galo, jogar dendê, sal. Não. Tanto que Malê, ele tem bebida específica, que muitas vezes tem que ser colocada nele. Não é só a cachaça. Existem coisas específicas. Deve se realizar um ebó de limpeza, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Um despacho, um trabalho, tá? Um trabalho de limpeza. Sempre começando pelo um rei, né? Sempre começando por uma monarquia mais alta para ele poder te dar permissão para você entrar no reino Malê, tá? Então, primeiro lugar, um ebó para poder abrir caminho com Malê. Vamos lá. Você vai precisar de 7 velas pretas e vermelha, mel, tá? Um frango escuro, uma fita preta, uma fita vermelha, uma, uma única tigela virgem, farinha farinha fina mesmo, sabe aquela farinha bem fina? Então, de mandioca, bem fina. Você deve ir em um local calmo,
de muita plantação, de muito verde. Você deve acender as velas, as sete velas. Você deve misturar essa farinha com mel, fazendo uma farinha. Você deve escrever seus pedidos nas fitas pretas e vermelhas. Fazer uma cruz dentro da tigela branca. Você vai fazer uma cruz, cruzando fita preta, fita vermelha. Vai colocar essa farofa em cima de mel. E você vai passar este frango em você. Se você tem alguém que saiba fazer o ritual e cortar, fazer o ritual direitinho, você peça para a pessoa cortar, se tiver alguém que conheça mesmo, cortar em cima dessa farofa. Se não, simplesmente você pega um pouco de cachaça, lava esse frango com cachaça e solta ele. Acende as 7 velas em volta dessa oferenda no mato, faça no mato limpo, num lugar, numa clareira limpa, e ofereça para o rei das 7 encruzilhadas, né? Ou o Exu, rei das 7 encruzilhadas, ou Exu, rei da encruzilhada, e assim você vai ver qual o melhor, pedindo abertura de caminho, pedindo força. E você faz a saudação lá, cante, louve, peça. Isso é um dos trabalhos que você pode dar dentro do malê, né? Existem outros, porque também dentro do malê a gente tem as pombagiras, né? Que é chamadas de senhoras malê, ou irmãs malê, que são as entidades femininas, que são as entidades que trabalham junto com o povo malê, que elas são mais difíceis. Então você precisa cuidar delas de uma forma mais simples. E como você cuida delas? Você pega muitas frutas, todos os tipos de fruta, pica, faz aquela salada de fruta, mistura groselha, tá? Groselha, farinha, azeite de oliva, uma pitada de sal, coloque no alguidar vitrificado, com muitas pétalas de rosas, uma garrafa de bebida, de uma bebida boa, preferência anis, e uma franga nova, uma franga bem nova. Dê um banho de perfume nessa franga, passe no seu corpo e solte com vida, pedindo às irmãs malê que traga essas forças de amor, de prosperidade, de caminhos abertos, de felicidade, de harmonia, de coisas boas, gente. Existem outras e muitas outras oferendas malê que pode ser feita, que nem Exu Veludo das 7 Encruzilhadas, que é um Exu que trabalha muito dentro do malê, que trabalha muito com determinados elementos da terra para abrir caminho, para vencer demanda, para quebrar inimigo, entendeu? Existem muitos malês aí que trabalham dentro da Quimbanda malê, dentro do Exu malê. Só que antes de você trabalhar com essas entidades, porque o que acontece? Dentro da magia malê, você tem lá o seu Exu malê, né? O seu Tata malê, que nem eles falam muitas vezes, quando ele chega num certo estágio. E ali ele tem tudo. É como se fosse um santuário. Então ali você pode invocar Pombagira, ali você pode invocar Exu, ali você pode invocar várias entidades. Você faz os símbolos deles no chão, e ali eles ficam com uma coisa como se fosse uma moradia, entendeu? É como se fosse o universo. Então eles não têm ali, esse aqui é meu Exu malê, Tata Caveira. Esse é meu Exu malê, João Caveira. Não, eles não têm isso. Porque para eles todas as entidades estão ali devido aos rituais que eles vão fazendo, aos rituais que eles vão executando ali. Então quando você vê um malê, mesmo Exu malê, dentro da tradição malê, a saudação, as coisas que eles fazem, é o ibá enorme, gente. Ele não é um ibazinho só ali, não. É uma coisa completa, é uma coisa grande. É uma coisa onde você invoca várias energias, né? Você chama essas entidades malê, você invoca essas entidades malê, você abre caminho, vamos dizer, quero trabalhar agora com Exu poeira, né? Então eu vou cuidar ali do meu malê, vou fazer um ponto de pólvora, cinza de carbono, tá? Misturada com pólvora, um retroz de linha, o nome das pessoas que você está envolvido ou que está envolvido numa situação que você quer resolver, e ali você estoura ali diante do seu malê, e aí ele vai correr, agir. Por isso que muitos hoje usam o nome, que eu acho até engraçado quando o pessoal fala,
Exu Mor, né? Por que Exu Mor? Porque Mor quer dizer códigos, quer dizer codificações, quer dizer grandeza, né? Um chama esses malê de capitão, né? O capitão, que é aquele que conduz tudo. Então, muitas vezes dá risada pelos nomes que as pessoas não sabem o nome daquela entidade. Então, falar, esse aqui é o Exu Mor. Engraçado que eu ouço muitas pessoas falar, já vi várias pessoas me perguntando, que por que Balzebut é chamado na Quimbanda de Exu Mor. Não é que é Belzebut, porque é Balzebut. Balzebut quer dizer, em sumeriano, quer dizer Senhor estruturador da terra. Ele que estrutura, é ele que modela, é ele que faz. Tá? O nome parece muito com Belzebu, Baalzebu e assim por diante, mas a forma de escrever é diferente. Mas a tradução é igual. Assim, o nome, a tradução não, o nome falado, né? É a mesma coisa você escrever um nome aí, Talita com TH ou com TA. Não tem diferença. Ninguém vai ver o H ali no meio, Talita. Ou vê aí, Avaneide? Eu acho que não. Eu imagino que não. Ninguém vê nada. E Tiago, com TH e sem TH, tem diferença? Não. É isso, gente. Então, o nome escrito da entidade sumeriana chamado Belzebut, né? A forma de escrever que é diferente, mas o nome falado é igual. E a tradução do nome dele, o sentido, o significado, quer dizer outra coisa. Quer dizer Senhor que modela, estrutura a Terra, ou aquele que renova as energias da Terra. Então ele é chamado de Mor, porque ele faz a codificações de sistema. Porque tudo que você põe no pé dele ali, ele vai transformar, ele vai codificar conforme a necessidade da pessoa, né? Então a pessoa muitas vezes não entende isso, que nem Exu Sete Facadas, eu quero invocar ele no malê, fazer as rezas, fazer. Então, tem todo um trabalho, que nem tem um trabalho muito bom que se faz com ele para destruir o inimigo. Sabe aquela pessoa que fica fazendo magia para você toda hora, fica fazendo macumba para você, fica fazendo feitiço para você? Tem uma magia maravilhosa, mas tem que ter lá o malê. Aí você invoca ele, porque você vai usar, pegar um umbigo, né? Aquele pessoal muitas vezes joga um umbigo fora, ou alguém guardou um umbigo. Você vai precisar de um umbigo daquele, porque você vai precisar invocar a ancestralidade do nascimento ali. Entendeu? Tem outras coisas que você pode substituir e assim vai. Que nem Tiriri das Almas, que é muito bom para trazer assim uma contrapartida de alguma coisa que você fez, a pessoa está ali, você faz, entendeu? Tem várias entidades. Maria Mulambo das Almas, Marabô das Almas, Maria Padilha das Almas, quem mais? Calunga das Almas, e assim vai indo. E aí tem também um outro tipo de engangas que é chamado Ganga das Mata, que esses são os retentores da força da mata. É eles que ficam plantados em 7 árvores consagradas, onde os malê fazem suas orações, seus cultos, as suas oferendas ali, as suas louvações, fazem todo um rito, né, para saudar eles. Inclusive, um dos Ganga das Mata, muitas vezes, é o Exu Mangueira, Exu da Quebra-Galho, né, Arranca-Toco. Então, tem muito esses Exu. E um que é o mais encantado, que traz sorte e dinheiro dentro da vida das pessoas, é chamado de Sete Liras, né? É um dos malê muito poderoso, chamar Sete Liras, que é dentro de uma evocação malê, quimbanda malê, dentro da alta magia malê, que é muito parecida com os nossos catiços. Só que o que acontece? Eles têm um ritual, vamos dizer assim, muito unificado, muito único. Não é diferente você sentar um tranca-rua, você sentar um tata-caveira e você sentar um malê. O malê não, vamos dizer, eu tenho 50 pessoas dentro da minha casa que vão cultuar essa entidade. Então nós temos lá o malê, o ritual do malê. Temos o malê e a irmã malê. Então o macho e a fêmea. E ali contém tudo nos dois. Então eu vou lá, aí tem um alguidar, vou fazer um sacrifício para o malê para resolver tal problema. A pessoa incorpora de Exu malê, faz as coisas, e aí ela trabalha dentro dessa quimbanda. Aí vira uma quimbanda, que aí vira uma forma de curar a alma das pessoas, dar a consciência da magia de transformar a energia da pessoa
né, numa pessoa que está sem incorporação, ela incorpora e esse ancestral malê vai limpar a pessoa, vai tirar aquelas energias e depositar dentro daquele malê. Dentro daquele malê no qual as energias vão ficando ali. Então todos nós, vamos dizer, todos nós numa comunidade, cultuamos um único malê e uma única irmã malê. Não existe vários assentamentos de malê, vários exus malê. Só existe quando a pessoa tem condições de levar o malê dela e ao longo dos anos ir acrescentando as coisas, em cuidando, tendo responsabilidade em fazer esses rituais. E aí vai tendo vários outros malê, mas se não tem o propósito de assentar um monte. Se quiser, a pessoa que quiser e tem condições de vir toda semana cuidar do malê dela, ela pode assentar. Se ela não tem, ela tem que levar para casa dela e cuidar toda semana. E aí é todo um tratamento. E isso é a quimbanda malê que é feita dentro do ritual malê, tá, gente? As invocações, as coisas, tudo deles é bem diferente de uma prática de Exu de Umbanda, tá? E catiço, juremeiro, tem muito juremeiro que conhece esses atos malê aí. Tem muito juremeiro antigo que conhece, gente. E aí eles fazem, falam que é Exu, mas não é, são malês mesmo, são entidades poderosas, com assentamentos formidáveis. E aí vem uma pergunta, né? Exu malê incorpora? Incorpora, porque eles são ancestrais divinizados, são ancestrais ligados a uma cultura humana. Então eles incorporam assim para dar consulta, para falar com as pessoas, recebem os mesmos nomes de Exu, aí de catiço, de Exu de Umbanda, de Exu de Magia Negra, recebe, só que eles estão cultuados diferente. Os ritos em si, a realidade deles é diferente da que acontece dentro do ritual de praxe aí de Umbanda, entendeu? Porque um ritual que nós vamos fazer para invocar, vamos dizer lá, o Marabô no malê. Primeiro lugar, eu tenho que saber como fazer a fixação do ponto. Primeira coisa, eu tenho que achar o sul. E todos os rituais que vai ser feito dentro desse pentagrama, sextagrama, porque existe isso, né? Esse círculo, esse arco e flecha, esses raios, essas ondas, tudo isso, porque vocês vão ver dentro da magia pentagramas, ter 5 pontos, vocês vão ver esses 3, 6 pontos, vocês vão ver quadrados, vocês vão ver tudo isso. Só que aí eu tenho que direcionar a energia. Por quê? O meu Ganga, que é o meu malê, que é o meu quimbandeiro, que é meu Deus, que é tudo. Por quê? Ele tem toda essa fase. Deu para entender, gente? Vai ser invocado naquela posição. E aí eu vou trazer ele para dentro dessa pemba, desses símbolos mágicos, dessa árvore da vida. E aí eu vou colocar o meu dedo dentro desse ritual, ou desse ponto riscado, vamos dizer assim. E aí o que eu vou fazer? Vou pôr o meu dedo ali e vou tocar 3 vezes a minha testa e dizer: tenho agora o poder e a visão de se manifestar a energia máxima do meu malê, para que a minha força seja complementada com a deles. E aí você vai rezando um monte de coisa ali e fazendo esse ritual maravilhoso. E aí você vai começando a invocar e dar sacrifícios, presentes e tudo que você precisa para o seu malê. Certo, pessoal? Então acho que ficou bem claro essa parte aí de alta magia malê. Eu acho que deu para todo mundo aí entender bem. E agora vamos fazer a udologia da Célia Maria da Conceição Mapa. Ela nasceu no dia 3/10/60. Em primeiro lugar, minha amiga Célia, você tem que se organizar. Porque a sua vida está muito desorganizada. Você está pensando muito nos outros, esquecendo de você. Existe uma forte tendência a fim de sofrimento e um recomeço de sofrimento. Tenha certeza daquilo que você quer na sua vida, Célia. Não faça as coisas duvidosamente. Procure equilibrar sua espiritualidade, porque você anda muito nervosa, sem cabeça, sem estrutura. E isso está fazendo com que você perca oportunidades. Você acha muitas vezes que a sua vida terminou, que acabou por ali. Mentira!
Você está apenas começando uma nova vida, Célia. Você precisa agora organizar toda essa situação que você está vivendo no momento e parar e pensar no que você realmente precisa para você. Porque muitas vezes, Célia, você perde as oportunidades por não pensar. Porque você é uma pessoa que não toma atitude, você fica vendo o que o outro está fazendo, se preocupando com o outro e esquece de você. Eu aconselho você, Célia, marque uma consulta, venha fazer uma consulta para que nós possamos conversar e ver realmente esse problema. Porque aqui na rádio a gente tem 1 minuto, 2 minutos no máximo para falar da vida de vocês. Então eu aconselho todos vocês, amigos de casa, venha fazer uma consulta, venha entender melhor sua vida. Pare de sofrer, pare de viver esse resto dos outros. Porque muitas vezes o que ele está precisando é equilíbrio. É como o caso da Célia. Falta equilíbrio de energia. Que tudo dá certo. Tá certo, meu amigo? Achar em seus caminhos. Essa é a finalidade do Núcleo Anjo Belos. Atender você, fazer com que você, meu amigo, minha amiga de casa, tenha compreensão do que é o seu karma aqui na Terra. Parar de viver fantasiosamente. Parar de viver uma vida de ilusão. Inclusive, eu quero agora agradecer a todos os membros do grupo Raízes do Culto 1 e 2, 3 aí, pelo carinho, pelas mensagens que foi colocadas, as pessoas que jogaram, as pessoas colocaram, não, realmente eu aconselho, realmente eu quero, eu fiz, eu gostei, olha, eu me locomovi do interior, fui fazer fui fazer isso, gostei. Então, gente, eu aconselho vocês, venha conhecer o Núcleo Estudo Anjo Belos, venha conhecer o Ilha Chamoguian, venha conhecer realmente a energia dos orixás, dos ancestrais, dos mestres, das mestras, sem mentira. Venha conhecer, venha ver qual é a sua necessidade e venha tratar de você em primeiro lugar. Se você não for bem tratado, o resto não serve para nada, tá certo, pessoal? Com certeza, o pessoal aí que colocou as suas dedicatórias, né? Nos grupos, no Face, muito obrigada. E eu espero, assim, que a vida de vocês continue andando sempre, né? Que vocês tenham muito caminho, felicidade, saúde, harmonia dentro dos lares de vocês, porque esse é o intuito da religião, né? Que a gente tenha pelo menos paz, felicidade dentro das nossas casas, que a gente viva bem nos nossos empregos, nos nossos serviços, né? Que a gente tenha paz. Esse é o intuito de tudo. Nada mais do que isso. Então, se você vive bem, você tem paz. E para você ter paz, não tem dinheiro que pague isso na vida da gente. Não existe dinheiro. Então, pessoal, vou ficando por aqui, mandando um grande abraço para os meus omorixás, para as minhas filhas, né? A Renata, a Victória, a Marcela, para os meus genros. Um bom final de semana para todos vocês e que vocês fiquem na paz e que a harmonia esteja presente dentro de todos os lares. Que vocês tenham um bom final de semana, pessoal. Axé, Yavaneide. E eu também vou ficando por aqui, né, gente? Porque daqui a pouco eu vou começar minha Quimbanda Malê. Vou fazer ali um ritual de Quimbanda Malê. E eu vou estar tirando algumas fotos, se assim os Malê permitir, para mostrar para vocês aí de casa. Aí, quem estiver no grupo do WhatsApp vai ver as fotos. E eu vou ver se eu coloco também no Instagram aqui algumas fotos, algumas coisas que eu posso colocar para vocês. Porque eu não posso também revelar o segredo da alta magia malê, porque a gente é muito fechado. A gente tem rituais que é só nosso, tem coisas que é nossa, e aí a gente não tem como mostrar. Mas algumas fotos, algumas palhinhas eu vou deixar aí para vocês ficarem bem felizes. Vou mostrar para vocês que realmente a magia malê funciona e que a magia malê traz prosperidade, caminhos abertos, realização e traz uma conexão com o nosso Deus, o Criador do céu e da terra e dos infernos, de tudo que existe no universo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E eu vou ficando por aqui. Mas que vocês, pessoal, tenham um ótimo, mas um ótimo final de semana. Que ele do Mari, que Fá, e que todos os orixás entrem na casa de vocês, trazendo muita paz, muita saúde, muita felicidade. E até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto.